Estamos de volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, novamente com Câmara Debate e hoje falando sobre direitos trabalhistas e também os deveres trabalhistas, nessa semana especialmente dedicada às relações trabalhistas. E aqui no estúdio conosco, dois advogados trabalhistas, mas apresento primeiramente a doutora Lucimeire Zago de Brito, que, além de advogada trabalhista, é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Uberlândia. Muito obrigado pela sua presença, doutora. Obrigada, Fernando. É um prazer estar aqui hoje para falar com você, juntamente com o doutor Hernani. Espero que a gente possa trazer muitos esclarecimentos aí para a comunidade. Com certeza. E também aqui, doutor Hernani da Silva Atanásio, advogado trabalhista e também membro da Comissão do Direito do Trabalho da OAB, presente aqui conosco. Muito obrigado pela presença do senhor. Obrigado, Fernando, e obrigado aos telespectadores, que esperamos que possamos, discutir alguns temas que estão em alta agora no direito do trabalho e esclarecer muitas dúvidas a todos. Bom, com certeza, além da questão técnica, das mudanças que houve várias mudanças em relação às relações trabalhistas, também eu discuti um pouco aqui do relacionamento entre o empregador e o empregado, a questão de comportamento também, enfim, o assunto é amplo e para você que é empregador e também trabalhador, é interessante acompanhar esse programa para conhecer um pouco mais sobre essas mudanças. Falando em mudanças, vamos começar por elas, levando a informação. Primeiramente, o seguro-desemprego. Vamos começar pela doutora Lucimeire, damas à frente, se o senhor permitir. A principal mudança que houve em relação ao seguro-desemprego. Fernando, antes, o seguro-desemprego, o empregado ele tinha que ter trabalhado 6 meses num período de 3 anos. Não necessariamente 6 meses seguidos, mas poderia ser alternado no decorrer de 3 anos. E ele já fazia jus ao benefício. Hoje não. Hoje ele tem que ter trabalhado 1 ano e meio, que seriam 18 meses, num período de 2 anos. Então, para o empregado, para ele fazer jus ao seguro-desemprego, ele tem que ficar mais tempo trabalhando. O que antes ele poderia, às vezes, aproveitar, o que a gente via muito, safristas, ficavam lá um período de 6 meses, ou período de safra, já trabalhava e ficava o resto do ano com seguro-desemprego. E esse período de 1 ano e 6 meses é para quem vai fazer o primeiro pedido. O primeiro pedido. Já para quem vai fazer o segundo, antes não tinha distinção também, E agora, para quem faz o primeiro pedido, tem que trabalhar 1 ano e 6 meses, no período de 2 anos. Se for o segundo requerimento, ou seja, ele já recebeu anteriormente, agora está em novo emprego, ele tem que ter trabalhado 12 meses, num período de 2 anos. E depois do terceiro requerimento, mantém-se o período dos 6 meses. Então é nessa primeira... que dificultou. Que dificultou um pouco mais. Mas dificultou para o lado do empregado, que trabalhava 6 meses e tudo. Mas para o empregador, houve uma segurança maior aí na contratação. De certa forma, ficou uma situação mais viável a contratação. O turnover das empresas certamente não vai ser tão alto, não vai haver tanta rotatividade. Porque a gente sabe, existem empregados e empregados. Aquela pessoa que dedica mais e aquela que às vezes está lá meio para... Oportunista mesmo, esperando para, deixa eu completar os 6 meses, ou passar meu período de estabilidade, ficar mais um tempo para receber o seguro-desemprego. Porque é um valor razoável, que paga as contas numa situação assim básica e é por um período razoável também, porque você pode ficar até 5 meses recebendo benefício. Fernando, o grande beneficiário disso tudo é exatamente o governo, Porque deixando de uma forma mais rígida a concessão do benefício, seguro-desemprego, os cofres públicos vão ter uma sobra mais dinheiro em caixa, porque certamente poucas pessoas vão ter acesso ao benefício. Sobra mais dinheiro em caixa. Sobra mais dinheiro em caixa. E a esperança é que esse dinheiro seja bem aplicado. Assim, esperança seja reinvestido na saúde, educação e segurança da população. Bom, a gente sabe, Uberlândia é uma cidade que tem várias indústrias e
que gera muitos empregos, né? Indústria que tem 7 mil funcionários dentro. O turnover é muito grande e a gente sabe que tem muita gente que vai justamente para trabalhar 6 meses e ficar 6 meses parado, né? E fica nesse ciclo aí, né? Agora o trabalhador ele tem que focar um pouco mais no trabalho e esse trabalhador oportunista, entre aspas, é um benefício para o empregador nesse sentido, né? Isso. Até também, de uma certa forma, eu acredito que isso vai gerar benefício no seguinte sentido: o empregador ele pode passar a investir mais naquele empregado, porque ele sabe que... porque antigamente a preocupação era os primeiros 3 meses. Aí depois, com o seguro-desemprego, a pessoa às vezes fica só 6. Então, o empregador pode passar a investir, às vezes, em cursos, em palestras, em qualificação, melhores condições, né, de trabalho. Isso pode também ser revertido, ser visto de uma forma benéfica para a empresa e também para o empregado. E, às vezes, também, como no caso do primeiro emprego, a pessoa se vê naquela obrigação de, no mínimo, trabalhar 18 meses, 1 ano e meio. Inicialmente ele pode não gostar do trabalho e depois pode gostar, passar a gostar e querer ficar. Então, assim, é até mesmo um período maior de adaptação. Então, eu vejo isso de uma forma positiva também nesse aspecto. Nós brincamos que é uma questão econômica, né? Mas a real intenção é a permanência do empregado no emprego. Bom, outra mudança, auxílio-doença, né? Teve outra alteração também. O senhor poderia explicar para a gente essa alteração que houve no auxílio-doença? Sim, basicamente foram alterados os prazos de carência, né? Hoje, com a nova lei, o beneficiário em si, para fazer o requerimento, precisa de comprovar 24 meses. Aliás, esse é o outro benefício. O beneficiário, ele vai, a forma de cálculo do benefício, que antes era sobre 80% das maiores contribuições, passa a ser sobre as 12 últimas contribuições. Então, houve essa considerável alteração no cálculo do benefício. Certo. E a questão do afastamento também, né? Prejudicou o empregador. Né? Prejudicou o empregador nesse caso. Eu vejo. Antes era 15 dias financiado pela... 15 dias financiado pela empresa, passaram a ser 30 dias a partir de agora. Aí o empregador tem que pagar esse custo agora. Porque antes, em caso às vezes de doença, né, e também de acidente do trabalho, a pessoa às vezes ficava aí 17, 18 dias afastado, às vezes 20, 25 dias, 30 dias, o empregador só arcava com aqueles 15 primeiros dias. E aí o restante dos dias eram pagos pelo INSS. Agora, com essa nova alteração, o empregador ele vai arcar, independente se é acidente ou doença, com os 30 primeiros dias do afastamento, e só após esse período é que o INSS vai assumir ou vai conceder, às vezes, um benefício maior, alguma outra situação. Mas, infelizmente, para o empregador, isso foi mais uma ação que vai onerar a folha. Porque a gente não pode ver só a questão do acidente ou da doença. Porque hoje o INSS, o governo em si, ele tem meios até de aumentar a tributação do empregador no caso de maiores quantidades de acidentes, de doenças, que eles fazem a questão do NETEP, né, que vincula essa doença relacionada ao trabalho, houve um acidente de trabalho, e aí aumenta a carga tributária do empresariado. Então, isso também vai dificultar a situação, assim, vai aumentar ainda digamos assim, o prejuízo, né? Então, o que antes você arcava com 15 dias, agora você arca com 30. Além disso, ainda tem a carga tributária que você já assume porque, em tese, sua empresa oferece um risco maior, né, para os seus empregados. Então, tudo isso aí está ficando mais complicado para o empresário. Para o empregador. E vocês que atendem, né, trabalhadores no dia a dia, a doutora é mais focada para o lado da empresa, né? O atendimento feito mais, não quer dizer que não defenda um trabalhador, mas o foco do trabalho é mais para o lado da empresa e o doutor para o lado do empregado, né? Empregado. Existe o caso dessa mudança, algum caso que já aconteceu da empresa querer acelerar o processo de volta desse trabalhador por conta disso? Olha,
eu já estou pagando 15 dias, tem que pagar mais, vamos voltar para o trabalho. E já existe algum caso como esse? Já aconteceu ou não? Bom, Pelo menos assim, no eu ainda entendimento. não acompanhei nenhum caso nessa situação dos 30 dias, porque a mudança é recente. Mas eu acredito que o empregador, né, vendo a necessidade de pagar mais, ter esse dispêndio em cima de um empregado, ele queira que ele retorne mais rápido para o serviço. Eu já discordo, porque nessa situação não vai depender do empregador. É o médico que vai fazer a análise do estado de saúde do empregado que vai conceder, olha, para o seu restabelecimento você vai precisar de 15, 20, 30, 60 dias, né? Então, acho que nesse ponto, o empregador ele vai ter que aceitar, porque ele não vai ter como interferir nessa avaliação que é médica. Né? Então, eu acredito que nesse ponto acho que não vai ter como a empresa forçar um retorno. E forçar até um médico a fazer um laudo que não seja a veracidade da situação. Nesse ponto, né? Infelizmente, vai ser mais uma situação que... mas eu acredito que o número de contestações em relação ao prazo, né, do afastamento vão ser maiores por parte das empresas, né? Que certamente não vão querer um período muito longo de afastamento do empregado, como os médicos, às vezes, em alguns casos até legitimamente, mas em outros de forma aleatória, concedem lá 20, 30, 40 dias de afastamento, talvez uma doença que não suportaria aquele prazo todo de afastamento. Poderia ser um problema resolvido, né, clinicamente em menor tempo. Aí cada caso é um caso, né? Uma situação como essa. Mas uma informação que eu tenho aqui da FIENG, né, da Federação das Indústrias de Minas Gerais, é que calcula, né, por enquanto ainda não aconteceu o prazo para essa estatística, mas a FIENG calculou o impacto de 6 bilhões ao ano no bolso do empregador industrial, somente no setor industrial, um impacto de 6 bilhões de gasto com essa prolongação do prazo. Né? Olha, Fernando, eu acredito que essa... As empresas estão recorrendo ainda? Infelizmente, essa previsão possa ocorrer porque o governo pretende, no caso, poupar 18 bilhões com todas essas alterações que foram feitas. Então, certamente, esses 18 bilhões alguém vai ter que pagar. O empresariado vai estar arcando com essa receita do governo. Né? 18 bilhões de maneira geral, né? De geral. Com aqui 6 bilhões, no caso, só da indústria. Essa estatística, essa previsão, né, que a FIENG está calculando aí de 6 bilhões. Bom, abono salarial. Né, o PIS/PASEP também houve alteração em relação a um 14º que é pago ao trabalhador que ganha até 2 salários mínimos, é isso? Isso, correto. Né? E houve alteração também nesse sentido. No caso, o que a gente conhece como PIS/PASEP, né, que é o abono salarial, antigamente, se você comprovasse ter prestado serviço, né, vínculo empregatício de 30 dias, você já faria jus ao abono salarial desde que sua remuneração não fosse superior a 2 salários mínimos. Agora, com essas alterações, não. O abono ele passa a ser devido a partir de 6 meses trabalhados de forma ininterrupta e ele é pago de uma forma proporcional, como é pago, por exemplo, o 13º salário. Então, por exemplo, se a pessoa trabalhar 7 meses, 8 meses, ela vai receber proporcionalmente aqueles meses. 7 dozeavos. Isso, do valor do abono. Nesse caso aí, fica até um pouco mais justo, né? Ou o trabalhador trabalha 30 dias e recebe o abono. O senhor que é advogado trabalhista defende o trabalhador. Do ponto de vista de quem paga, realmente ficou mais justo a conta, porque vai haver uma economia. O abono vai ser proporcional. Mas do ponto de vista de quem recebe, que é o trabalhador, obviamente que a maioria conta, né, com esse salário no decorrer do ano, vai ser uma perda substancial. Um dinheiro a mais que todos os anos aquele trabalhador tinha e que agora
apesar de que muda para aquele que entrou agora no trabalho, né? O que já estava no trabalho, ele ainda segura ali, se ele não mudar de emprego, enfim, né? De ficar um tempo parado e tudo. De toda forma, aqui parece que todas essas mudanças são para economizar, o INSS economizar e, logicamente, transferir essa conta É o principal beneficiário realmente o erário público. De certa forma, está sim retirando direitos dos trabalhadores, porque se a gente for pensar, são direitos de décadas, né? Que inclusive há discussões nas centrais sindicais, por se tratar de garantias constitucionais, que o governo não poderia estar atuando dessa forma, né? Fazendo essas reduções que, de certa forma, foram drásticas, né? No caso, na visão do empregado. Mas, infelizmente, hoje o contexto geral do país não permite tantos benefícios, né? Só que também você repassar isso para o empresário também fica inviável, né? Mas alguém tem que pagar essa conta, né? Bom, para fechar esse bloco aqui, nós já falamos seguro-desemprego, auxílio-doença, abono salarial, pensão por morte. Houve também alteração, né, doutor? Essa houve também uma alteração. O beneficiário, né, terá que comprovar um prazo de 24 meses, né, de vínculo com o segurado para poder requerer o benefício. E a forma de cálculo também foi alterada porque passa a ser proporcional, né, dividido entre todos os beneficiários. E esse valor é fixo ou depende do salário do trabalhador? Não, no caso, ele dependendo da remuneração do que era pago, porque agora o cálculo vai ser feito com base nas contribuições, e antes era com base no salário do empregado. Então, limitado ao teto do INSS. Então, o máximo é aquele teto do INSS. E, no caso, cada beneficiário vai ter direito a no mínimo 60%. Né? E aí também tem a questão que está gerando muita discussão, do caso do cônjuge supérstite, o que é o sobrevivente. Ele, dependendo da idade dele, ele não vai ter mais uma pensão vitalícia, porque antes a pensão era vitalícia. E, no caso, o herdeiro menor completasse a maioridade, repassava a cota dele para o cônjuge. E, no caso, agora não mais. Então, a gente está vendo aí essa redução que eu acredito que vai ser significativa para o INSS, porque a conta que eles fizeram até mais ou menos 44 anos, o cônjuge teria o direito à pensão vitalícia, no caso da morte, expectativa de vida. De acordo com a expectativa de vida. Se ele tiver mais de 50 ou 46, 47, aí já entra numa tabela que eles fazem o cálculo da expectativa de vida da pessoa. E o que antes não tinha, né? Então, assim, isso vai afetar também, né? O que eu vejo nessa alteração vai ser a questão da comprovação da dependência econômica do beneficiário com o segurado. Porque a maioria das relações familiares hoje são relações mais informais, são famílias que se juntam, não tem não é o casamento comum como nós. O oficial, isso, né? Não é o casamento oficial, mas sim relações entre pessoas. E provar a dependência nesses casos pode ser muito difícil, que vai gerar a vários indeferimentos do benefício. Bom, é até interessante a gente falar aqui de uma forma que a gente está criando uma perspectiva que deve ser assim, assim, pode ser assim, porque começou agora recente, mas até interessante que daqui a um ano, por exemplo, a gente sentar aqui novamente e colocar isso à prova, se realmente foi dessa forma, né? Interessante a gente fazendo aqui uma previsão, mas o interessante aqui é levar essa informação para o telespectador, você que está em casa nos assistindo, que é trabalhador, empregado, formal, e você que é empregador também. Algumas informações aqui estão sendo passadas. Por enquanto, esse primeiro bloco só na parte de técnica mesmo, de informar de que forma que mudou e o que pode acarretar. E no segundo bloco a gente entra mais numa questão de relacionamento, de como que o trabalhador ele pode enxergar essas mudanças e também o empregador. E você que está em casa, não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo e o Câmara Debate volta já já. Escola do Legislativo.
educação legislativa e para a cidadania da sociedade. No programa são transmitidos os principais cursos da Escola do Legislativo, além de palestras e eventos. O objetivo da Escola do Legislativo é qualificar, formar e capacitar os servidores públicos municipais e a comunidade que desejar aprender sobre gestão pública. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Fique sabendo. Tome banhos rápidos, de no máximo 15 minutos. Eles economizam água e também energia. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta nossa página no Facebook. Fala Vereador, momento para que os vereadores de Uberlândia possam informar sobre suas atuações na política, divulgarem projetos e assuntos relacionados, para que a população saiba mais sobre cada um que faz parte do Poder Legislativo. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. De volta, segundo bloco aqui do Câmara Debate, falando sobre direitos e deveres trabalhistas. No primeiro bloco, nós esclarecemos aqui, os advogados aqui presentes, advogados trabalhistas, sobre as alterações nas leis trabalhistas, sobre seguro-desemprego, auxílio-doença, abono salarial e pensão por morte. E faltou um detalhe que é o seguro-defeso. E eu queria que o doutor Hernani explicasse para a gente o seguro-defeso, o que é ele e o que mudou. Pode ser? Bom, Fernando, o seguro-defeso é o benefício concedido aos pescadores profissionais no período em que a pesca ela não é permitida. Como a exemplo a Piracema, não é muito comum na nossa região, mas no norte, nordeste, regiões onde a pesca é predominante, esse benefício é concedido aos pescadores. Não que não possa ser concedido aqui, nesse período. Basta serem cumpridos os requisitos legais. Ele é no valor de um salário mínimo, e concedido pelo período em que a pesca não é permitida. Aí, nesse período da Piracema, esse trabalhador recebe um salário do governo, né? Bem, é como se fosse um seguro-desemprego, mas é mais voltado para uma questão ambiental, né? Para preservação do... Existe uma questão ambiental, né, que é a preservação das espécies, como também uma questão social, porque é um período que realmente esse trabalhador que vive estritamente da pesca não tem como trabalhar e não tem como alcançar os seus meios de subsistência. A mudança está na carência para se ter esse benefício. Que passou para 3 anos, né, como no exercício da atividade. E no caso, anteriormente não tinha tempo definido. A pessoa entrava na atividade e em um mês entrava a Piracema e já bastava recebia. Pegar a carteirinha e já poderia. Mas aí, durante esses 3 anos inicial, né, o pescador, o que ele faz, então, existe a Piracema naquele período dos 3 anos da carência, ele fica sem receber nada? Bom, isso ele vai sobreviver como ali? Isso pode ser uma das... um limbo, né, que a legislação deixou. Mas... então, ainda vai haver discussões sobre isso, né? Até mesmo porque que não foi, acredito eu, não foi algo discutido com a sociedade, né, com os setores, ou votado, foi um decreto presidencial, né, que determinou isso, uma medida provisória. E, enfim,
que afeta as pessoas e que com certeza vai gerar discussões aí durante esse ano e, enfim, há a possibilidade de mudanças, né? A possibilidade de mudanças, inclusive de interpretações, né? De um modo diferente para se solucionar esses casos que vão aparecer. Tratar alguns casos de maneira separada, enfim, né? Eu acredito que haverá uma variação para cada região. Onde a pesca é eminentemente predominante, certamente nesses períodos, né, mesmo que o trabalhador não faça jus ao período de carência ainda, pode ser talvez concedido um outro tipo de benefício. Que pode ser diferente em outras regiões em que há a pesca, né, como atividade, porém o trabalhador ele possa, de outro meio, não da pesca necessariamente, poder conseguir a sua subsistência e da sua família. Bom, nós estamos falando aqui sobre direitos, né? São só direitos: seguro-desemprego, auxílio-doença, abono, pensão, seguro, defeso. São direitos e direitos e direitos. Só se fala em direitos dos trabalhadores, né? É interessante que o trabalhador tenha os seus direitos, desde a fundação da CLT, lá em 1943, mas parece que fica esquecido aquela parte dos deveres dos trabalhadores, né? E vocês enfrentam muito isso. O trabalhador que quer o seu direito, mas não está pensando um pouco, mas você cumpriu o seu dever, acontece casos assim? Com certeza. Até porque isso também dá o direito do empregador à questão da rescisão por justa causa, que é o empregador ele estar motivado a fazer essa demissão. Então, isso envolve situações de indisciplina, de insubordinação, de mau comportamento, né, mau procedimento do empregado. Então, você tem aí uma gama de situações onde o empregado, se ele não se adequar, se ele não cumprir normas, regras, se ele oferecer risco ao trabalho dele, ao trabalho do colega, ou às vezes à produção, né, se ele agir com dolo. Então, várias situações que dá o direito do empregador de punir, né, de aplicar uma suspensão, uma advertência, ou até mesmo demitir por justa causa. Então, realmente, assim, vale a pena a gente também falar sobre essa questão dos deveres do empregado, porque, né, existe essa contrapartida também do empregado. Ele exige seus direitos do empregador, mas o empregador também tem o direito de exigir a contrapartida. Então, ele chegar no horário, ele cumprir as normas, ele fazer intervalo corretamente, horas extras apenas quando for autorizado ou solicitado, né? Tem a questão da compensação de horas, que vai de acordo com a decisão do empregador. Uma coisa também que surge muita discussão: férias. Férias, quem define o período de férias? É o empregador, de acordo com a conveniência, né? De acordo com a situação que lhe permite dentro do período que a lei autoriza. Então, realmente, a gente tem aí muitos temas para falar sobre os direitos, os deveres do empregado. Nós não podemos esquecer que a relação de emprego é um contrato, é um contrato de trabalho. E como todo contrato, tem direitos e obrigações de ambas as partes. O empregado não ficaria de fora. E é interessante que o empregado, claro, além de ter todos os seus direitos, ele cumpra os seus deveres, porque através do cumprimento dos seus deveres, cumprir a sua jornada, trabalho assíduo, produtividade, ele vai estar fomentando a atividade, a qual garante o seu próprio emprego e, consequentemente, o seu salário. E o que sustenta a sua família. Exatamente. Né? E em relação a essa questão dos deveres, né? Mas parece que falta um pouco no trabalhador essa consciência dos deveres, né? Por exemplo, o cara chega atrasado todos os dias, né? Isso gera uma justa causa? Aí dá uma... Eu não sei se gera, deve gerar. Todos os dias ele chega atrasado. Aí depois o trabalhador é demitido e chega no advogado: não, mas que eu quero os meus direitos, mas peraí. O que eu vejo muito nas pessoas que eu atendo é uma má interpretação da legislação trabalhista. As pessoas, às vezes não é por maldade. Lê um artigo de lei, vê alguma matéria na internet e já interpreta aquilo em seu benefício próprio. E
muitas vezes eles mancam, né, por achar que tem mais direitos do que deveres. Interpretam de uma forma errônea, né, a legislação trabalhista. Porque ela não pode ser vista de uma forma isolada, um artigo, ou uma única norma, ou uma única lei. Existe todo um conjunto, até a nível constitucional, que regulamenta essas relações trabalhistas. Inclusive os sindicatos, né? Cada categoria com seu sindicato, com suas negociações, diverge muito de profissão para profissão. Né? E a gente também tem que pensar no equilíbrio dessa relação e no bom senso. Porque o empregador ele não pode simplesmente demitir o empregado porque ele chegou atrasado um dia. Então, para isso, a legislação ela já te orienta. Ela fala, olha, você tem aí um escalonamento de ações que você pode fazer. Primeiro, você dá uma advertência verbal, você orienta, olha, seu horário é às 8, você não pode chegar às 9. Num segundo momento, ele chegou atrasado novamente, você faz uma advertência por escrito. Então, você, no caso, registra aquela situação. Olha, você chegou atrasado. Estou te orientando a não chegar mais atrasado, porque senão você pode ser penalizado. Se numa situação o empregado vai novamente, chega atrasado, mesmo já tendo sido advertido, você vai dar uma punição, que seria uma suspensão. Dependendo da situação, da habitualidade desse atraso, você pode dar uma suspensão de 1 dia, 2 dias, 3 dias, depende da situação. Em um quarto momento, numa outra situação, que você vê essa habitualidade, essa desídia, essa falta de comprometimento, você pode vir, sim, a demitir por justa causa pelo fato da pessoa chegar atrasada. Então, tudo isso, assim, dentro de uma análise criteriosa, um equilíbrio em bom senso, você faz essa cobrança e também essa orientação ao empregado, justamente para ele ter essa noção do erro e até se comprometer. Nossa, não, então eu vou melhorar. Não, aqui eu sei que eu realmente tenho que chegar no meu horário. E o importante é o empregador também utilizar dessas ferramentas para resguardar os seus direitos também, né? Isso, para que os deveres sejam cumpridos. cumpridos. O que eu vejo muito em algumas situações são as chamadas as concessões do empregador. O empregado realiza uma falta, o empregador vai deixando passar e com o tempo ele pode estar moldando aquele empregado a praticar o erro. Porque se eu chegar a 5, 10 minutos atrasado, eu não vou ter penalidade. Meu patrão não me penaliza, não fala nada. E eu acredito que sim, devem haver essas concessões, mas elas têm que ter um limite profissional, tanto do empregado quanto do empregador. É uma questão de saber separar as relações também, né? Às vezes o patrão é muito bonzinho e o empregado acaba abusando e enfim. Bom, falando sobre a CLT, né, que é de 1943, na época do Getúlio Vargas, já foram mais de 70 anos praticamente. Naquela época o Brasil era praticamente agrário. A única relação de trabalho que existia, na maioria, era o dono da fazenda com seus trabalhadores, enfim. E mudou muito de lá para cá. No ponto de vista de vocês dois, a CLT acompanhou essas mudanças ou ainda tem coisa ali que deve melhorar, que deve mudar, além dessas questões de economia para o INSS, né? Essas alterações que houveram aí. Outras mudanças seriam necessárias? Sim, com certeza. A gente ainda tem... a gente fala assim, a legislação ela ainda é muito engessada. Por isso que a gente tem, para atuar na área do trabalho, né, no direito do trabalho, as súmulas, as orientações jurisprudenciais, que são os entendimentos atualizados, as interpretações da legislação trabalhista. Porque hoje, infelizmente, a CLT ela não acompanhou as novas formas de trabalho, as regras, a realidade hoje do mundo e de todos, tanto empregado, empregador, as relações de trabalho são totalmente diferentes de 70 anos atrás. Então, assim, infelizmente, a CLT hoje ela não acompanha e ela precisa, sim, de uma reformulação, de uma atualização, que a gente hoje tem, assim, trabalha em paralelo com as orientações dos tribunais, com as jurisprudências, né, com tudo. Mas
precisa sim haver um estudo aprofundado assim, da atualidade para a gente estar fazendo essa atualização mesmo. Mas isso talvez seja um problema do nosso processo legislativo, né? Que geralmente as leis demoram muito para serem votadas, para serem analisadas e colocadas em prática em si. Tem lei que pega, tem lei que não vai para frente, tem lei que é posta no esquecimento. Então, acho que devido a isso, essa evolução do nosso processo legislativo, é porque a lei chega já defasada. E falando-se de processo legislativo, existem os interesses também, né? Os deputados votarem, a classe empresarial fica em cima e os sindicatos, né, representando as classes trabalhadoras, pode não ter tanta influência sobre os políticos como os empregados, os empregadores, né? E isso acaba atrapalhando um pouco também, travando que as coisas não andam, né? São 70 anos e até agora está bem que engessado, né? E falando-se disso, algum ponto assim, algum exemplo do que poderia mudar para ser atual, para que a lei se atualize e entre no eixo, de acordo com o mundo hoje? Assim. Olha, hoje, se a gente fizer um comparativo, por exemplo, do trabalho nos Estados Unidos com o trabalho no Brasil, agora o Brasil vem tentando trabalhar aquela situação do home office. O que é o home office? É o empregado estar trabalhando no seu domicílio ou em um ambiente que eles chamam de coworking, que é você aluga uma sala com várias outras pessoas ou em algum ambiente que ele é já planejado, projetado para atender uma reunião específica. Ou seja, o empregado está fora da visão do empregador. Então, você não tem o registro da jornada, você não paga horas extras. E isso ainda existe uma dificuldade, você não tem isso regulamentado. Como que eu vou fazer o trabalho home office? Não, eu quero trabalhar em casa, eu sou muito mais produtiva em casa, eu tenho filhos, ou eu cuido do meu pai ou da minha mãe, que é acamado, né? E eu posso, às vezes, produzir de madrugada e o que eu não melhor o que eu não conseguiria fazer dentro da empresa. Então, isso é a flexibilização da jornada de trabalho, que apesar de hoje existir banco de horas, de você conseguir uma compensação, ainda assim precisa melhorar. A gente vê que determinados segmentos empresariais, eles não conseguem atuar e produzir dentro daquela situação de horário comercial, segunda a sexta, folga sábados aos domingos. E isso precisa ser modificado, precisa ser visto com outros olhos. E não olhar na questão do horário. Você tem horário, né, mas você tem responsabilidade. Às vezes você faz em 2 horas o que você faria em 8 na empresa, em casa você faz em 2, mas dessa forma até o empresário se sente um pouco lesado. Não, peraí, ele trabalhou lá 2 horas na casa dele, eu estou pagando, mas não está vendo o lado da produtividade e da responsabilidade. Talvez nós poderíamos levar essa norma, né, para a área da flexibilização trabalhista. De um modo, claro, vai ter que representar talvez um retrocesso, uma diminuição de direitos trabalhistas. Porém, vai haver uma flexibilização no sentido de atualizar aquela norma, aquela espécie de trabalho, aquela regulamentação daquele trabalho, que viria em benefício do trabalhador e provavelmente da sociedade. Bom, eu vou chamar um intervalo aqui. Acredito que nosso telespectador está recebendo uma carga de informação importante aí, e até mesmo fora da legislação, o próprio empregador flexibilizar ali com o seu empregado e buscar formas diferentes de trabalhar essa questão. Nós vamos para um rápido intervalo. Você que está em casa, Câmara Debate, falando sobre direitos e deveres trabalhistas, e nós voltamos já já. Jornal da Câmara. As principais notícias da Câmara Municipal de Uberlândia você acompanha no Jornal da Câmara e também informações que fazem parte da sua vida. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você.
Mais cidadania, informação, conteúdo, comunicação. Acesse www.câmarauberlândia.mg.gov.br. TV Câmara Uberlândia, a força do Legislativo. Canal 45.3 HD. TV Câmara Uberlândia, canal 45.3 HD. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta nossa página no Facebook. Fique sabendo. Para escovar os dentes e fazer a barba, feche sempre a torneira. Se ela ficar aberta, podem ser gastos até 25 litros de água. Sociedade em Destaque. Momento de acompanhar o resumo das solenidades e homenagens concedidas às personalidades que se destacaram durante os eventos realizados na Câmara Municipal de Uberlândia. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Último bloco do Câmara Debate de hoje, falando sobre direitos e deveres trabalhistas. Conosco aqui no estúdio, Hernani da Silva Atanásio, advogado trabalhista, membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de Uberlândia, e também a Lucimeira Izago de Brito, advogada trabalhista e presidente dessa Comissão de Direito do Trabalho da OAB de Uberlândia. Bom, a gente falou aqui sobre as alterações nas leis trabalhistas, questão de relacionamento entre patrão e empregado, as mudanças do mundo hoje, né, globalizado praticamente, e como era antes, a CLT precisando avançar em alguns pontos, mas ficou um ponto aqui em relação ao afastamento do funcionário lá que a gente falou no primeiro bloco, que ficou pendente esse tema. Que existe o caso do trabalhador afastado pelo INSS e chega em determinado momento o INSS não quer mais bancar esse trabalhador e fala, ó, você, até mesmo o médico do INSS lá determina, ó, você está bem, pode trabalhar. E o trabalhador não se sente apto. Não, eu não estou me sentindo bem, o médico está falando, mas eu não estou me sentindo bem. E como que fica? Quem paga essa conta e como fica a situação desse trabalhador? Ele tem o direito de não trabalhar se ele não estiver bem? Vamos tentar exemplificar o problema, né? Realmente o trabalhador, ele, por um motivo de doença ou acidente, é afastado pelo seu médico particular, na UAI ou então no convênio que ele tem, ele recebe alguns dias de afastamento. Vai até o INSS para pedir o benefício, auxílio-doença. Porém, esse benefício lhe é negado. Ele retorna ao seu empregador, que, vendo a situação dele, constata que ele não tem condições de voltar ao trabalho. Então, ele fica nesse limbo. Ele não está afastado pelo INSS, como também não está afastado, não pode voltar a trabalhar. E fica sem receber salário nesse período. Na minha opinião, como advogado que está mais, né, com causas pró-trabalhadores, a responsabilidade, para mim, é da empresa. Por quê? Existe um risco na atividade que essa empresa assume e dentro desse risco está o empregado, que é o pagamento do salário, o pagamento do afastamento, todo o ônus, né, que deve ser suportado. Só que isso traz uma carga muito grande para o empresariado, para o empregador, porque ele não pode receber um empregado que não está apto para o trabalho. Ele pode agravar a doença, ele pode se acidentar, ele pode
prejudicar a produção? O médico que vai fazer a análise dele para o retorno ao trabalho, por ética médica, lógico, ele não vai considerar uma pessoa inapta apta. Então, assim, no meu ponto de vista, essa é uma obrigação do INSS. Olha, o meu médico, meu perito entende que ele está apto, mas por quê? Qual o critério? Não, realmente ele está apto. Olha, eu estou vendo que as mãos dele estão calejadas, ele apresenta calosidades, mesmo estando afastado, né? Ou os exames que eu fiz aqui, né, realmente detectam que ele está apto. Fazer um parecer fundamentado para quando o médico, né, particular ou aquele que for recebê-lo dessa alta, fazer a análise, não, olha, então deixa eu verificar isso aqui. Como a gente também sabe que muitas das vezes, às vezes o médico nem avalia de uma forma mais minuciosa esse empregado e simplesmente concede a alta, né? Então, assim, eu vejo que é muito complicado você transferir essa responsabilidade para o empregador, né? Dele ter o ônus de assumir salários de uma pessoa que não vai estar trabalhando e não se sabe até por quanto tempo isso. Então, se existe um instituto para justamente fornecer esse benefício, esse auxílio para o empregado, eu não posso reverter isso uma obrigação para o empregador. Mas, infelizmente, o entendimento atual dos tribunais é de que esse período aí desse limbo em que o INSS dá alta e o empregado não se considera apto para o trabalho, é obrigação do empregador pagar os salários caso o empregador não o aceite de volta. Uhum. Então, as empresas hoje, elas meio que estão se vendo obrigadas a receber esse trabalhador inapto, justamente para não ter que trabalhar, para não ter que pagar para ele não trabalhar. E aí o que você tem que fazer? Você tem que redirecionar às vezes a função, ou às vezes você recebe por um tempo e afasta novamente. Então, assim, isso está gerando realmente um problema organizacional dentro das empresas, porque você tem um problema e não tem como resolver, e isso vai surtir efeito no bolso do empresário. Sim, mas discordando um pouco da doutora, fique à vontade. As grandes causas de afastamento são decorrentes do ambiente de trabalho. O responsável, sabia que ela ia discordar, o responsável pelas condições ambientais do trabalho é o empregador. E quem lucra com a atividade do empregado é o empregador. Então é ônus da empresa, está dentro da atividade econômica. É claro, vai ter um impacto um pouco substancial na sociedade, porque o empregador, a empresa, vai ter que repassar esse custo para o seu produto. E já tem um detalhe, o empregador ele já recolhe mensalmente um percentual em prol do INSS, justamente para garantir os acidentes do trabalho, essas questões de doença. Então, assim, ele está sendo duplamente penalizado, porque ele já paga o tributo, né, ele já é obrigado a recolher sobre a sua folha de pagamento de salário, então são índices altíssimos, valores razoáveis, e ainda vai ter que arcar com um problema que muitas das vezes não decorre do trabalho, né? Porque eu posso, às vezes, ter uma pessoa, por exemplo, que acidentou de moto, e aí a perna calcificou de uma maneira que não era correta, e aí ele não consegue caminhar, ou não consegue mais exercer sua atividade da forma como deveria exercer. E aí, no caso, eu fico com esse problema na minha empresa. Ou seja, no caso, o acidente não foi no ambiente de trabalho para que o trabalhador ele tome essa responsabilidade para ele, né? É isso que a doutora está querendo dizer. Agora, assim, a lei ela é clara nesse sentido ou interpretações, depende dos argumentos junto ao tribunal? São interpretações divergentes, o entendimento dominante que é a responsabilidade da empresa, né? Mas, porém, ainda há discussões. Não existe uma legislação específica nesse sentido. Porque até então, como que ocorria antigamente? O INSS dava alta, a empresa não recebia essa pessoa porque entendia, olha, você não está apto, o meu médico do trabalho não te considerou apto para você retornar ao trabalho, você busque a justiça e seus direitos e vá reclamar perante o INSS. Então, o que a pessoa fazia? Ela ficava sem receber, ajuizava uma ação contra o INSS na Justiça Federal, era feita uma perícia médica por um terceiro,
né, que fazia avaliação, olha, ele está realmente inapto. E aí o INSS pagava todo esse retroativo. Ou não, ele realmente está apto. A empresa ia e recebia ele de volta. Ou, às vezes, ele nem recebia, né? Ficava sem trabalhar e sem receber. Bom, por isso que é importante a figura dos advogados, tanto para defender a empresa quanto o funcionário, para que haja um entendimento nesse sentido. E é um caso que poderia até ser mais uma mudança e uma sugestão para mudança na lei nesse sentido também, né? De deixar uma coisa clara, definida nesse ponto. Exatamente. Bom, para a gente encerrar, eu queria saber a opinião dos dois em relação a essas mudanças ocorridas recentemente também, se vocês acham que isso pode afetar na contratação de funcionários formais, se as empresas podem deixar de contratar por isso. Bom, ficou um encargo mais pesado, a folha de pagamento aumentou, a questão dos benefícios, enfim. A senhora acha que pode afetar? Acredito que sim. Até porque não foi só no segmento empregado, né, na questão dos direitos. Houve uma tributação, não só na folha de pagamento, que aconteceu recentemente esse aumento das alíquotas, mas também nas questões que envolvem a produção, né? Por exemplo, o aumento da água, da energia. Da gasolina. Tudo isso vai afetar. Então, o consumidor final vai sofrer com isso, porque ele pode ter um produto de menor qualidade ou ele vai pagar o mesmo preço por uma menor quantidade. Hoje, se você for no supermercado, você vê vários produtos que antes eram 1 litro, 1 quilo, e hoje são 750 gramas, né? Pelo mesmo preço. Então, isso foram medidas necessárias, sim, porque o governo hoje ele gasta mais do que ele arrecada, então alguma medida precisava ser feita. Só que, na minha opinião particular, né, eu acho que isso não poderia ter sido repassado para o empregado, para o empregador, para o consumidor. E sim, teria que ter havido ajustes na estrutura do Estado, dos políticos. A gente está vendo aí questões seríssimas sendo discutidas com relação a Petrobras, corrupção, podia, né? Investir um pouco menos na corrupção Isso. Então, assim, a gente sabe que nós hoje estamos pagando por ações que não fizemos, né? Então, eu acredito que isso vai refletir de forma muito negativa na quantidade de empregos a serem gerados, nos produtos que vão estar sendo fornecidos para os consumidores. Acho que todo mundo vai sofrer com isso. E está sofrendo já. O senhor tem essa visão também? Minha visão é que nas grandes corporações não vai haver um impacto muito grande dessa oneração, porque elas já têm uma estrutura que possa suportar essa carga maior. Mas nas pequenas e médias empresas, certamente isso será sentido, porque tudo que onera a mais o empresário tem reflexo na venda do seu produto, também no pagamento de salários para os seus empregados. Então, certamente, as pequenas e médias empresas vão sofrer, vão estar demitindo pessoas ou, por outro lado, né, deixando de contratar. Bom, esse assunto ele é bem amplo, né? Se for pegar a CLT ponto a ponto, enfim. Nosso objetivo aqui foi mais orientar nessa questão das mudanças e o ponto de vista dos profissionais da área aqui trabalhista, né, advogados trabalhistas, em relação a essas mudanças. Infelizmente o tempo acabou, né? A televisão tem o seu tempo, mas eu queria muito deixar aqui o agradecimento, essa contribuição, né, de você para a sociedade, a doutora Lucimeire Zago de Brito, advogada trabalhista, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, e uma consideração final, uma orientação que você possa passar para o nosso telespectador, enfim, uma consideração final, e eu deixo espaço para essa palavra da senhora no encerramento do programa. Inicialmente, Fernando, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouco e dividir o conhecimento juntamente com o Dr. Hernani. É importante, essa sociedade ela precisa estar atenta para as alterações que ocorrem na legislação, os empregados sobre os seus direitos e deveres, da mesma forma os empregadores, e sempre
um conselho, né? Buscar um profissional da área, né, que tenha o conhecimento, que possa fazer a orientação correta, a gente não tentar fazer nenhuma ação ou alguma atitude sem buscar um respaldo de um profissional. Então, seria isso. Vale e a colocar pena. à disposição a entidade também, a OAB, quando precisarem, a gente está aqui representando ela para prestar os esclarecimentos para a sociedade. Bom, doutora, muito obrigado pela sua presença aqui. E agradecer também o doutor Hernando da Silva Atanásio, também advogado trabalhista e membro da Comissão de Direito e Trabalho da OAB. Muito obrigado pela presença do senhor e fica o espaço para as considerações finais. Obrigado, Fernando. Obrigado, doutora Lucimeire. Obrigado ao telespectador. E eu, assim como a doutora, eu deixo essa informação, né? Espero ter esclarecido, espero ter ajudado, né, no entendimento de algumas questões do direito do trabalho. E a sugestão que eu dou a todos, a todas as pessoas envolvidas com o trabalho, seja empregador, seja empregado, que façam sempre uma consulta preventiva com um advogado especialista da área, para poder se orientar dentro dos diversos assuntos. Porque, às vezes, a interpretação da norma, ela exige um pouco mais de cuidado técnico. Bom, então, Hernani e Lucimeire, muito obrigado. Agradecimentos também aí à equipe da TV Universitária, conosco aqui. E você que está em casa, encerramos aqui mais um Câmara Debate, deixando o nosso e-mail para que você possa também contribuir com o nosso programa, enviando sugestões de temas para serem tratados aqui, críticas, elogios também, por que não? O e-mail é imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Até um próximo Câmara Debate.